Olá, gente! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, não é? O nosso último conteúdo dentro de propriedades coligativas. Vocês fizeram a ficha 1, sobre os efeitos coligativos. Vocês fizeram um experimento também de osmose, tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia, não é? Então vocês perceberam que esses fatores trabalham bastante com o quê? Com o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias, que quando a gente adiciona um soluto não volátil, altera-se o ponto de ebulição e o ponto de fusão das substâncias, não é assim? Mas quando a gente trabalha, né, ponto de fusão, ponto de ebulição, vocês sabem que eu tenho os 3 estados físicos mais conhecidos da matéria: sólido, líquido e gasoso, e dentro deles a gente tem as transformações, por exemplo, sublimação, condensação, fusão, vaporização. Mas vocês já se pararam e já se perguntaram o que define um estado físico da matéria? Quais são os fatores que vai definir o estado da matéria? Vocês já se perguntaram? Então, existem fatores, sim, que definem, que determinam o estado físico, tá certo? Então, quais são eles? Eu coloquei aqui para vocês 3 fatores. A pressão, ela vai determinar o estado físico da matéria. A temperatura também influencia, e o volume, tá bom? Então, esses são os fatores que vão influenciar, que vão definir o estado físico de uma matéria, tá bom? Então, qual é a forma da gente demonstrar que esses fatores influenciam no estado físico da matéria? Através do diagrama de fases. Então, é o nosso conteúdo de agora, diagrama de fases. Então, no estudo do diagrama, na verdade, a gente vai fazer uma interpretação gráfica. Eu tenho aqui um gráfico, tenho a pressão pela temperatura, a temperatura em graus Celsius, a pressão em mmHg, em milímetros de mercúrio, tá bom? Então, eu tenho aqui os 3 estados físicos da matéria. Eu tenho nessa região, tudo aqui é sólido. Nessa região central eu tenho o estado líquido. E essa faixa aqui eu tenho o estado gasoso. Lembrando que esse diagrama é referente à molécula da água, tá? A água, a substância água pura, tá certo? Vocês sabem que as substâncias puras, elas têm o seu ponto de ebulição, ponto de fusão, diferente de uma mistura, não é assim? Então, eu sei que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, não é assim? Então, no diagrama de fases, a gente vai perceber esses 3 estados físicos e a pressão e temperatura influenciando diretamente no seu estado, tá bom? Então, vamos analisar. Em determinada temperatura e em determinada pressão, a substância da água ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E se vocês perceberem aqui no meu gráfico, eu tenho uma intersecção. Eu tenho um encontro das 3 linhas, que é justamente esse pontinho aqui que eu coloquei um T, que chamamos de ponto triplo. O que é o ponto triplo? O ponto triplo é justamente o encontro dos 3 estados físicos. Então, a determinada temperatura e a determinada pressão, eu vou ter um momento onde eu terei os 3 estados físicos da matéria. Então, percebam a influência bastante da temperatura e da pressão aqui. Então, a gente analisa no diagrama de fases essa influência desses pontos
sobre a mudança do estado físico, sobre o estado físico, tá bom? E tem outro ponto aqui também, que eu coloquei um pontinho aqui em vermelho. Esse pontinho é o limite, está no limite do estado líquido e no estado gasoso. Aqui chamamos de ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o ponto onde eu não consigo definir o estado. Ele não está nem líquido, ele também não é só gasoso. Eu tenho ali um que a gente chama de crítico mesmo, fluido crítico, onde eu tenho estado líquido e gasoso, tá bom? Então, vocês percebem que eu tenho os 3 estados físicos, a determinada temperatura e a determinada pressão. Então, veja, se a gente for fazer um joguinho da pressão e da temperatura, vocês vão começar a perceber o intuito e objetivo da interpretação de um diagrama de fases, tá certo? Então, se eu perguntar a vocês, se eu aumento a pressão, começo a subir a pressão e diminuo a temperatura, qual estado físico a água estará? E aí? Qual estado físico a água vai estar? Se a gente aumenta a pressão, estou aumentando a pressão, porém, eu diminuo o quê? A temperatura. Então, que estado ele vai estar? Vai estar no estado sólido, não é? Eu aumento a pressão, mas a temperatura eu diminuo. Então, eu vou estar no estado sólido. E se eu fizer o contrário? Se eu aumentar a temperatura, aumento a temperatura e o que é que eu faço? Diminuo a pressão. Eu vou estar em qual estado? No estado gasoso. Eu vou estar nessa região aqui. Então, se a gente aumenta a pressão e diminui a temperatura, eu vou estar na matéria no estado sólido. Se a gente aumenta a temperatura e diminui a pressão, eu vou estar no estado gasoso. Então percebam que quando a gente mexe, quando a gente brinca com pressão e temperatura, vai haver a mudança do estado físico, tá bom? Então, diagrama de fases é isso, é a gente interpretar os momentos, as fases, os estados físicos de acordo com a pressão e com a temperatura, tá certo? Então, é bem simples esse tópico de propriedades coligativas, tá bom? Então, vamos ter um momento para tirar as dúvidas. Vou encaminhar um formulário para vocês, tá bom? Coloquem um nome, é obrigatório. Então, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente se encontra mais, tá certo? E até a próxima. Um abraço virtual para vocês.